Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Que a presença do Senhor, assim como a palavra dele nos diz, que onde estão 2 ou 3 reunidos, ali ele está. Que o Senhor esteja na sua casa, que o Senhor esteja aqui na igreja, que o Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Graça e paz, Igreja Metodista no Brás, irmãos e irmãs que participam conosco do nosso culto de gratidão a Deus neste domingo 19 de julho de 2020. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra do nosso Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Livro de Salmos, o de número 90. Diz assim o texto bíblico. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E ele vai continuar sendo Deus na sua vida e na minha vida, independente dessa pandemia que estamos vivendo. Por isso convido você, meu irmão, você, minha irmã, a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e termos uma palavra de oração, de adoração nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por esta noite de domingo e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco, ministrando aos nossos corações. Fala com cada um de nós, conforme a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Oramos, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, pelos irmãos e irmãs que estão enlutados, que o Senhor os alcance, abençoando, fortalecendo e livrando-os de todo mal e de todo perigo. Obrigado, te adoramos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, que é único, digno de louvor, de adoração. É o único Deus a quem nós podemos chamar e confiar. Reis consagro tudo o que
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
Senhor é Rei sobre os reis. Pai, a quem nós podemos chamar se não for o Senhor, Deus? A quem nós podemos clamar, em quem nós podemos confiar, Deus? Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada porque essa noite, em cada lar, nós sentimos a Tua presença. Obrigada porque os nossos corações se enchem de alegria, se enchem de confiança na Tua presença, Senhor. Esteja exaltado, Deus. A nossa alegria é o Senhor, a nossa adoração é para o Senhor, Pai. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Deus. E é um prazer porque o Senhor é um Deus amoroso, maravilhoso, poderoso, majestoso, digno de glória, de honra, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua salvação. Tu és o único que venceu a morte, Pai. Graça e paz, igreja, boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria nós estarmos aqui reunidos para louvarmos a Deus. Nesse tempo de palavra, eu espero que Deus fale ao seu coração. Espero que você abra a sua mente, abra o seu coração, a sua casa, para que o Espírito Santo de Deus faça morada na sua vida, faça morada na sua casa e que a palavra dele dê bons frutos. Que sejamos aqueles que irão colher de fato as boas novas, os frutos que o Senhor tem a nos dar, por graça. Eu quero te convidar nessa noite a meditar no texto de Josué, capítulo 5. Texto lá no Antigo Testamento, Josué, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Josué 5,13 nos diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Até aqui, oremos. Nós te damos graças, Pai, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor fala conosco e fala conosco de diversas maneiras. Obrigado por isso. Porque o Senhor se preocupa em falar com cada um da maneira que cada um vai entender. Deus, eu te louvo por estar na tua casa, eu te louvo por ter esse tempo de culto, te louvo porque eu tenho a possibilidade de entregar o meu coração, assim como os nossos irmãos aqui que nos assistem, os que participam aqui conosco nesse tempo de gravação, nesse tempo de culto. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de entregar o nosso coração a Ti. Pedimos, fala conosco, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, que não seja, Pai, a distância uma barreira, porque o Senhor diz que o Senhor é Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, que essa consciência permaneça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo aqui havia sido liberto lá do cativeiro do Egito, se você lembrar, e o povo passa 40 anos de peregrinação no deserto, sendo desafiado, e finalmente se aproximam do que nós conhecemos como Terra Prometida. Atravessaram o Rio Jordão, o povo se reuniu então para celebrar a Páscoa, lembrando que a Páscoa aqui era a memória da libertação de Jesus, a libertação de Deus, né, em relação a tirá-los do Egito. E aquele povo, eles receberam de forma milagrosa, ao longo dos 40 anos de peregrinação, maná de Deus. Não lhes faltou comida, não lhes faltou o que beber,
Não lhes faltou também sombra durante o dia, no desafio de caminhar naquele sol ardente do deserto. Porque Deus também enviava ali todo o tipo de cuidado. Durante a noite também o fogo, para que houvesse possibilidade de se enxergar o acampamento, o lugar onde eles estavam. Deus cuidou do seu povo durante todo o tempo de deserto. Deus cuidou do seu povo durante toda a história que aqui aconteceu com Moisés, com José lá no Egito e agora com Josué, que assume a liderança. O Senhor não deixa faltar nada aos seus ainda nos dias de hoje. O Senhor sempre está no controle da situação. Mateus 6, 25 vai nos lembrar muito bem quando o texto nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O Senhor aqui reforça no Novo, no Antigo, em toda a Bíblia, a certeza de que não precisamos nos preocupar com alguns detalhes, como o que comer, como o que vestir, onde morar, porque o Senhor, Ele se preocupa em dar aos seus o alimento, em dar aos seus o abrigo. E não é que a gente não precisa se preocupar, mas a gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar temeroso quanto ao dia de amanhã, porque a certeza de que Deus está conosco, ela é real. Deus, Ele cumpre suas promessas e sempre as cumpriu. Então não ande ansioso. Principalmente em tempos que nós estamos vivendo agora. Pandemia, um novo normal que as pessoas estão falando, possibilidades diferentes de resultados. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 semanas, porque pode acontecer que daqui 2 semanas as pessoas já mudem tudo aquilo que elas já previram para 2 semanas. Então a gente tem que pensar bem e entregar a nossa vida a Deus. Colocar as nossas vidas em disposição para Ele fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele entende que é bom, aquilo que Ele entende que é precioso para nós. Somente assim nós conseguiremos viver livres de ansiedade. Porque o dia de amanhã sempre vai pesar, sempre. Se você vai conseguir fechar um contrato ou não, fazer uma venda ou não, comprar alguma coisa ou não, se você conseguir garantir o seu emprego até o final do mês, tudo isso é desafiador e tudo isso gera ansiedade dentro de nós. E o desafio da vida cristã é justamente se desapegar da ansiedade que isso pode causar e transformar essa ansiedade em esperança, esperança de que Deus está cuidando de nós. Mesmo quando houver falta de alguma coisa, a certeza de que Ele vai trazer provisão precisa ser maior. Agora eu também não vou ser hipócrita em dizer que todo mundo consegue viver isso 100% do tempo plenamente e que ninguém que é cristão vive sem preocupação. Não. Eu me preocupo, muitas vezes, com o que vai acontecer amanhã. Só que a diferença entre se preocupar e permanecer em ansiedade está no fato de que quem apenas se preocupa, mas entrega a sua vida para Deus, eu tenho certeza de que Deus lhe garante a esperança. Eu tenho certeza que em algum momento Deus freia essa pessoa e diz: cuidado, espera aí, eu estou cuidando de você. Então tenha calma. Lógico, isso pode ser depois de 1 dia, 2 dias, 1 mês. O tempo de Deus ninguém pode ditar. Mas a realidade é de que existe uma promessa de Deus de cuidado. E foi assim no deserto, foi assim durante as perseguições da igreja, e está sendo assim ainda hoje. Deus tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua vida. E aqui então, voltando ao texto, o povo se encontra aos pés das muralhas de Jericó, o lugar tão esperado. E o clima ali era um clima de guerra. Um exército lá dentro, um exército de israelitas também do lado de fora. Eles teriam que tomar aquele lugar e Jericó se encontrava ali rigorosamente fechada pela presença dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Ninguém que estava lá dentro deixava os israelitas entrarem, mas os espias deram um jeito, conseguiram lá, Caleb e Josué. Mas também ninguém que estava lá dentro conseguia sair, porque o exército ali dos israelitas, o acampamento estava ali ao redor das muralhas. Certamente as tensões ali estavam tão elevadas quanto do dia de hoje que a gente está vivendo. Tempos de incerteza. Será que a gente vai conseguir entrar? Deus prometeu a terra, mas será que a gente vai conseguir de fato?
Então, essas tensões tomavam conta, sim, daquele exército, tomavam conta daquelas famílias, e o exército e Josué aguardavam ali as instruções. Na verdade, o exército aguardava as instruções de Josué, que era o seu general de guerra ali, e o comandante de todo aquele acampamento. E é nesse cenário de tensão, é nesse cenário de ansiedade, é nesse cenário de preocupação que Josué tem um encontro com Deus. E o texto narrou isso, deixou muito bem claro, e foi um encontro maravilhoso. Nesse encontro nós podemos ver algumas verdades. A primeira delas é que Deus é socorro bem presente. Veja comigo ali o verso 13. Josué estava perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem. Deus está sempre presente. Certamente ele olhou ali para as muralhas, certamente ele olhou ali para os desafios que ele tinha à sua frente, mas o que ele encontrou foi a presença de Deus, o socorro bem presente de Deus ali. Diante das nossas lutas, dos nossos desafios, é comum nós deixarmos de perceber a presença de Deus, ou até mesmo não reconhecer a mão de Deus naquela situação. Isso é muito comum. Os nossos olhos estão tão fixos na nossa dificuldade, tão fixos naquilo que gera ansiedade, que a gente deixa de perceber a presença de Deus. Isso não acontece só com você, isso acontece comigo, acontece com o pastor, acontece com todo mundo. Nossa tendência é não olhar para aquilo que é espiritual, mas sim para aquilo que é palpável. E naquele momento Josué tinha o quê? O seu acampamento e uma muralha. Então quando ele olha para lá, ele vê, se sente desafiado, mas Deus, como socorro bem presente, se apresentou diante daquela situação. Mas como eu disse, nós duvidamos da presença de Deus. Às vezes Deus está ali, está te incomodando, está falando com você, mas a sua dúvida é tão grande, a sua incerteza é tão grande que você meio que reprime a voz de Deus. Você coloca outras vozes mais altas e mais audíveis do que a voz de Deus, e aí depois a gente ainda ousa perguntar, onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava quando eu passei nisso? Onde é que Deus estava quando... Deus estava ali. Deus é socorro bem presente. Mas a questão é, onde estava a nossa atenção? Onde estavam os nossos olhos? Onde estavam os nossos ouvidos? Fixados naquilo que gerava medo ou disponíveis para enxergar e perceber a presença de Deus? A gente precisa trocar os nossos óculos e olharmos a partir de um prisma que não é nosso, mas sim de um prisma do Espírito que nos capacita em ver e perceber a presença de Deus. E Josué inicialmente não reconhece quem era aquele homem. O texto nos falou aqui, ele perguntou para aquele homem que se apresentou diante dele, ali no verso 13 mesmo, você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Olha aí, ele duvidou da presença de Deus, e muitas vezes a gente está ouvindo a voz de Deus, mas ainda assim a gente está dizendo, será que é de Deus mesmo? Será que é a voz de Deus mesmo? E a gente pede confirmação. E aí Deus, gracioso como Ele é, bondoso como Ele é, Deus confirma, Deus traz certeza ao nosso coração, através de milhares de coisas. E muitas vezes a gente ainda assim continua se perguntando, e aí Deus, vai confirmar ou não vai? Vai confirmar ou não vai? Aí Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala 4, fala 10, fala 20. E ainda assim, quando os nossos olhos estão naquilo que é duvidoso, naquilo que é desafiador, a gente vai obter ali 20, 30, 40 respostas de Deus e ainda assim não vai perceber, porque o nosso coração não estava nesse tesouro que é a presença de Deus. Então, Josué olhou e perguntou, se ousou a perguntar, Senhor, é o Senhor mesmo? Você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? E eu quero te trazer aqui a lembrança de que se você está nessa posição de Josué, talvez se perguntando, Deus, o Senhor realmente está comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por esse tempo de quarentena, por esse tempo de isolamento, de distanciamento social? Eu não mereço isso. Se você está nessa posição, se perguntando onde Deus está em tudo isso, eu quero que você se lembre. A promessa do Senhor é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos.
ou seja, até o fim. O Evangelho de Mateus 28 nos garante essa promessa lá na grande comissão, quando Jesus faz promessas aos seus discípulos e fala: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, levem esperança, ensinem os meus aquilo que eu tenho ordenado, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus prometeu, não só prometeu, como também deixou um outro igual a ele. É o que o texto lá em grego vai nos dizer também em João, Paracletos, um outro igual. Ele deixa o Espírito Santo para fazer a mesma função e testificar a verdade de Deus no nosso coração. Você tem dúvida ainda? Peça ao Espírito de Deus: Senhor, que o Teu Espírito me invada, tenha controle de mim de tal forma que eu tenha certeza e a garantia de que o Senhor está comigo. Porque aí você vai conseguir viver dessa forma, com certeza da presença de Deus, não duvidando que Ele não está lá, mesmo nas situações mais absurdas, mais horrendas que podem acontecer. A questão é: onde está o seu olho? Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Pare um pouco para pensar. Onde está o seu coração neste momento? Quanto do seu tempo pertence a Deus? Eu quero quebrar o conceito de que a gente precisa dedicar um tempo a Deus. Não. O nosso tempo, a totalidade do nosso tempo tem que pertencer a Deus. Porque aí tudo que nós fizermos, a gente vai ter a garantia da presença de Deus. A gente vai saber que Deus está conosco. Lógico que a gente dedica momentos específicos de oração, de leitura da palavra, mas se o seu tempo por completo estiver entregue a Deus, nas mãos dEle, certamente essa presença dEle vai ser real sobre a sua vida. Como nós cantamos: Senhor, a Tua presença é real, não só aqui neste lugar onde nós estamos, mas aí onde você está, na sua casa. E eu peço a Deus que Ele confirme isso no seu coração neste momento. Que a presença do Espírito de Deus invada a sua casa, o seu coração, a sua família, até mesmo aqueles que não creem, que eles possam passar a perceber que existe algo de diferente em nós. Se a gente não pregar, se a gente não falar, quem vai falar por nós? Quem vai falar por nós? Então, seja desafiado. Seja desafiado a revelar essa presença de Deus por onde você andar. E aí existem passos para isso, e Josué cumpriu esses passos. Olha ali, ele estava em meio a uma situação difícil. Eu acho que ninguém aqui nunca passou por uma situação como essa. Um general de guerra tendo que tomar decisões. Ele estava nessa situação, nesse nível de tensão. Mas ao ouvir a voz do Senhor, quando ele escuta a voz do Senhor, nessa cena, o Senhor se apresenta a ele como Senhor, príncipe do exército do Senhor. E Josué toma duas atitudes. Josué, lá no versículo 14, ele se prostra e adora. Josué se prostrou na presença do Senhor, dobrou os seus joelhos, colocou o seu rosto no chão, se rendendo aos cuidados de Deus, e o adorou. Como é difícil a gente ter esse tipo de comportamento em meio às tensões. Quando acontece alguma coisa na nossa casa, na nossa família, a primeira das nossas atitudes já é logo correr para resolver esse problemão que foi gerado. Se a gente fica doente, a gente corre para ligar para o médico, corre para pegar remédio, a gente corre para resolver de todas as formas possíveis. Quando acontece alguma coisa diferente de doença, não sei, alguém com depressão, alguém com uma fala um pouco diferente, a gente corre logo para ajuda médica, aconselhamento e muitas outras coisas. A nossa atitude dificilmente, raramente é se prostrar e reconhecer a presença de Deus e pedir a Deus para que Ele esteja no controle daquela situação. Eu tenho pregado, tenho falado disso. Algumas terças-feiras atrás eu estive em Guará pregando sobre a presença de Deus também e falei: se todas as vezes que a gente se sentisse mal, antes de correr para remédio ou para médico, a gente se recorresse à oração e fizesse aquilo que a palavra de Deus nos ordena, de orar para que sejamos curados, para que outros fossem curados, talvez a gente tivesse menos farmácia do que a gente tem hoje. Eu não estou querendo tirar emprego de ninguém, de nenhum farmacêutico, de nenhum médico, porque eu acredito que eles são instrumentos de Deus, capacitados por Deus para resolverem as coisas também com os meios que Deus deu
porque aquilo que a gente faz, a manipulação da natureza, vem primeiro da criação de Deus. Então é poder de Deus sendo revelado através da nossa inteligência, através da nossa capacidade, mas a questão é, existe um mundo espiritual, existe poder de Deus, existe graça de Deus, e a gente precisa sim experimentar disso. A gente precisa sim experimentar da imposição das nossas mãos e no nome de Jesus, da cura, da libertação e assim por diante. Mas a nossa atitude é sempre, primeiro, recorrer a um remédio. Meu irmão, se for uma dorzinha de cabeça boba, ore antes de qualquer coisa. Peça a Deus antes de qualquer coisa. Eu já provei desse tipo de cura, mas também já provei de não ter sido curado e os remédios o fazerem. E ainda assim eu dei graças a Deus porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas a questão é o quanto a gente se dispõe. Uma vez eu estava indo para o Paraná com um grupo de amigos e a gente parou num posto, foi comer alguma coisa e na saída para pagar ali no caixa, um dos meus amigos que percebe muito rápido assim, o sentimento, a emoção das pessoas, ele olhou para a moça ali na hora de pagar e falou: "Você está bem, moça?" Ela falou assim: "Não, eu não estou." Ele falou: Você tá com alguma dor, alguma coisa?" Ela falou assim: "Eu estou morrendo de dor de cabeça, eu estou doente há 2 dias, eu não consegui eu não consegui ir ao médico para poder não vir ao emprego, então eu estou aqui, desse jeito." E ali na hora, eu confesso que eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não esperava essa atitude dele. Na hora ele colocou a mão sobre ela e em poucas palavras, ele disse: "Senhor Jesus, o Senhor me disse na tua palavra que o Senhor curaria se nós assim o pedíssemos no teu nome. Então cura essa mulher agora em nome de Jesus." E eu nunca vi um sorriso tão sincero se abrir no rosto. Aquela mulher, ela sorriu de uma forma que a presença de Deus invadiu aquele lugar. Eu pensava que as pessoas atrás de nós ali na fila iriam reclamar, mas aquela mulher ali na hora, ela falou assim: "O que vocês fizeram?" E aí esse meu amigo disse: "Nós não fizemos nada, quem fez foi Jesus e Ele te curou." Ela disse que não sentia mais nada, absolutamente nada. A dor no peito, a dor na cabeça, o nariz, tudo ali parou no momento. E Deus foi glorificado ali, porque eu tenho certeza que aquela pessoa provou do poder de Deus. Os olhos dela se abriram para uma realidade que talvez ela desconhecesse. E a possibilidade dela se converter ali era gigantesca. Porque o coração dela estava sensível, porque Deus tinha feito alguma coisa através da vida dela. E quantas vezes nós já passamos por situações parecidas e deixamos de orar, deixamos de fazer aquilo que Jesus nos ordenou, porque a nossa vergonha é maior, porque a nossa falta de coragem, a nossa falta de ousadia nos dominam. Eu quero também orar já a Deus e pedindo: Senhor, dá ousadia a esses que nos escutam, para que sejamos esses que levam a verdade de Deus. E eu te digo, se ela não tivesse sido curada, não teria problema também. Na soberania de Deus, Ele tem os seus propósitos em fazer aquilo que Ele quer. Mas o simples fato de nós termos feito aquilo, também seria uma abertura para ela reconhecer que nós somos primeiramente tementes a um Deus que tudo pode. Me basta saber que Deus pode, isso para mim é suficiente. Eu quero crer que isso também seja para você. E Josué, ele demonstrou isso. Ele se prostrou em meio à tensão e adorou a Deus. Então comece a clamar pela presença de Deus quando as coisas estiverem difíceis. Se prostrar na presença de Deus é dizer a Ele que nós reconhecemos a sua soberania, o seu poder, e entregar a Ele o nosso caminhar. É isso que nós dizemos quando nós falamos: Senhor, nós estamos em Teus braços, nas Tuas mãos, abraçados, envoltos por Ti. É isso que a gente está querendo dizer quando a gente fala sobre soberania, estar entregue totalmente a Deus, à vontade de Deus. E é comum, diante do nosso problema, nós clamarmos a Deus apenas para socorro. Também tem um outro extremo. Tem pessoas que só falam com Deus quando nada mais deu certo, e aí ela vai clamar a Deus por socorro. Nesse momento pode ser fácil se lançar aos pés de Deus. Mas a questão aqui, Josué se lançou aos pés de Deus antes de recorrer a qualquer outra coisa. E ali ele adorou a Deus. Não é simplesmente a oração de pedido de socorro, mas é a oração de adoração. Como que funciona isso? Eu posso chegar para Deus e dizer: Senhor, me socorre.
me ajuda. E Deus, logicamente, que pode fazer. Mas tem diferença em eu dizer, Senhor, me socorre, porque eu sei que o Senhor tudo pode. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que tudo vê, tudo faz. O Senhor é poderoso, majestoso, a gente cantou isso. Quando a gente realça esse poder de Deus, esses tributos de Deus, nós também garantimos ao nosso coração convicções. E o Espírito abre o nosso coração para essas convicções. Não busque apenas de Deus um caminho, um protocolo para pedidos. Busque um relacionamento de alguém que adore a Deus. E aí, tem uma questão muito bonita. Se nós deixarmos de buscar apenas uma experiência, porque muitas pessoas também estão clamando por experiências. Senhor, eu quero experimentar isso, aquilo. Se nós deixarmos de buscar apenas a experiência e o adorarmos por quem Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que nós conhecemos dEle, nós certamente teremos uma experiência com Deus. Não porque buscamos a experiência, mas porque o nosso coração estava em engrandecer e adorar a Deus. Às vezes a gente fica pensando, esse negócio de adorar a Deus, prestar ofertas e tudo mais, é coisa de outras religiões. Não, nosso Deus é um Deus que precisa ser adorado. Nosso Deus é um Deus que precisa ser honrado, que precisa de oferta, de amor, que precisa da nossa vida ser entregue a Ele. E aí nós experimentaremos a confiança plena em Deus. Meu último ponto. Josué estava ali, experimentou da adoração e o Senhor falou para ele, olha, o lugar onde você está é santo. E aonde a presença de Deus está, ela nos permite sermos quem nós somos, de fato, revelarmos toda a nossa intimidade. E tirar as sandálias naquele mundo era uma coisa muito significativa. Olha só, e ela traz um sentido de confiança. Por quê? Naquele tempo se guerreava em terrenos rochosos, arenosos. E os soldados que não tinham sandálias morriam mais cedo e mais facilmente, porque os seus pés seriam facilmente machucados e isso atrapalharia eles no combate. Então, um soldado que tem sandálias, ele é muito mais preparado para o combate do que aquele que não tem, porque ele poderia pisar com o conforto da sua sandália e não ser ferido pelo solo. E aí, quando Deus pede para ele tirar as sandálias, ele está dizendo assim, Josué, tira de você tudo aquilo que traz confiança, que você mesmo trouxe para você, e passe a confiar em mim. Passe a confiar na minha presença, porque o solo onde você está agora é santo. Então confie naquilo que eu vou fazer sobre a sua vida. Tirar a sandália ali foi um gesto simbólico, então, de Josué dizer, Senhor, eu abro mão daquilo que me traz segurança, e eu começo então a confiar em Ti. Eu começo então a viver aquilo que é do Senhor para mim. Era dizer para Deus, Senhor, eu confio plenamente em Ti, a ponto de eu expor aquilo que é mais vulnerável em mim. E naquele momento eram os seus pés. Ele expôs toda a fraqueza que ele tinha. Ele expôs tudo aquilo que era difícil para ele. E apenas quando nós nos despimos de toda a nossa autoconfiança, e quando nós passamos a entregar plenamente o controle de nossas vidas a Deus, é que experimentamos o cuidado real de Deus. Nós precisamos remover as nossas barreiras entre os nossos pés e o nosso lugar sagrado que nós estamos construindo por Deus, se colocar no lugar vulnerável. Porque apenas quando nós expomos nossa fraqueza que Deus faz aquilo que Ele falou lá em 2 Coríntios 2,10. Quando sou fraco, é que sou forte. Josué, naquele momento de adoração, recebeu toda a estratégia para vencer a batalha. E antes mesmo dele ir à batalha, antes mesmo dele ir à guerra, ele foi tomado da certeza de que se o Senhor estivesse com ele, ele seria vitorioso. Josué foi para a batalha, foi para ali conquistar a terra prometida, já sabendo que ele era vitorioso. Despido de toda a autoconfiança, crendo na soberania e no controle de Deus. Que você experimente isso também na sua vida, na sua casa. Realmente entregue tudo aquilo que pode te trazer autoconfiança e passe a confiar em Deus plenamente, em Deus tão somente. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós e por nós, mesmo quando nós somos fracos. Obrigado por essa certeza, Senhor, de que o Senhor nos dá,
de que é justamente a nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece, nos faz novo e nos apresenta algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer, Senhor. Eu lhe peço, Deus, revela a Tua grandeza, revela o Teu controle, a Tua soberania sobre nossas vidas. Oramos, Senhor, pedindo para que o Senhor nos acolha nessa noite e dê a cada um que está sentindo, Senhor, ansioso, está se sentindo temeroso, está se sentindo, Pai, depressivo talvez, sem confiança em mais nada, que o Senhor seja ali, Pai, o caminho certo, confiança para a vida dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Após essa palavra abençoada do nosso seminarista Caleb Toledo, nós vamos ter um momento de oração, lembrando os irmãos e as irmãs que o próximo domingo, dia 26 de julho, é domingo de missões. E quem estará pregando para nós é o nosso irmão do Portas Abertas, pastor Luiz Matos. Não percam, palavra esclarecedora para nós sobre este tempo de pandemia para aqueles que são perseguidos por sua fé em Jesus Cristo. Então nós vamos orar. Eu tenho um motivo de gratidão no meu coração e quero compartilhar com vocês. Hoje, Nina e eu completamos 40 anos de vida conjugal. Fizemos as contas, são quase 16 mil dias de vida juntos. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero que você se alegre conosco e ore conosco também nesse momento. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e em seguida impetrarei a bênção. Oremos. Pai querido e Pai de amor, muito obrigado pela palavra que nos foi trazida, muito obrigado pelos louvores que cantamos, muito obrigado por este culto de louvor, adoração e gratidão a Ti. Agora oramos, ó Pai, agradecido, Senhor, pela minha vida e a vida da Nina e da nossa casa, pelos 40 anos de vida conjugal. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, que o Senhor continue estreitando os nossos laços para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu vejo a cada dia se cumprir em nossas vidas o que a Tua palavra diz, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E a nossa vida temos colocado-a sempre diante de Ti. O Senhor é o Deus das nossas vidas, do nosso casamento, do nosso lar. Muito obrigado, Pai. Oramos por aqueles que estão precisando de uma visitação Tua neste momento, principalmente casais e famílias. Que as Tuas bênçãos se derramem sobre essas vidas. Permanece conosco. Nesta semana que se inicia, oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a tua vida, a vida dos teus familiares e queridos, hoje e sempre. Amém.